Oi, pessoal, tudo bem? Mais um ImpevCast no ar, o podcast Sistema Campo Limpo do Impev, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Esse é o espaço em que conversamos sobre temas que dialogam com o trabalho do Instituto, que desde 2001 atua na destinação correta de embalagens de defensivos agrícolas. Eu sou Rafaela Martinez, jornalista convidada pelo Impev para conduzir essa conversa, que tem como tema hoje os desafios de uma educação para a sustentabilidade. E como sempre, eu estou muito bem acompanhada por grandes especialistas da área. Eu quero começar dando as boas-vindas para Fernanda Esteves Cardoso, que é coordenadora de educação do Impev e responsável pelo projeto Campo Limpo, projeto de educação socioambiental, né, Fernanda? Obrigada pela presença, obrigada por estar aqui com a gente para conversar sobre tema tão importante. Imagina, Rafa, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com convidados tão especiais, né, discutindo um tema tão importante, tão relevante, que é a educação para a sustentabilidade. Obrigada. Bom, nós, seguindo essa rodada de boas-vindas, eu quero também cumprimentar o Eric Burger, que é diretor institucional da ONG Recicleiros e atua na logística reversa e economia circular, temas, inclusive, do nosso primeiro episódio. Se você ainda não assistiu, corre aí para o canal do YouTube, assista essa conversa que foi muito boa. Mas o Eric, ele atua também nessa integração de atores públicos e privados pela educação socioambiental, né, Eric? Obrigada pela disponibilidade em estar aqui com a gente. Bom, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Rafaela. Obrigado ao Impev pelo convite, né? É um prazer muito grande estar conversando com pessoas que fazem um projeto que é referência. Foi referência para a gente em vários momentos também. E sim, Recicleiros tem uma atuação hoje bem circular, né? Como acho que não dá para negar a essencial função de uma atuação circular se a gente quiser retornar embalagens, desviar resíduos do meio ambiente. Então a gente está pegando de ponta a ponta essa cadeia para tentar criar experimentos aí bem-sucedidos. Muito bom, a gente vai falar bastante sobre esse tema, né? Mas só fechando aqui a nossa rodada de apresentações, quero agradecer a presença aqui no estúdio do professor João Pinheiro de Barros Neto, ele que é professor da PUC São Paulo, também é professor conselheiro da Enactus Brasil. Professor, seu currículo é muito longo nas áreas de administração, de ciências sociais, projetos de responsabilidade social, empreendedorismo social. A gente com certeza vai ter muita coisa para falar com o senhor hoje. Muito obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, o Impev, a Rafaela. Um prazer enorme estar aqui com o Eric da Recicleiros. Para nós, o Impev sempre foi um grande parceiro da Enactus, né? E agora a gente tem essa oportunidade de estar aqui conversando. Então, para mim, vai ser também um grande aprendizado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Com certeza. Bom, então, para a gente começar, eu quero apresentar para você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, nos ouvindo, um pouco mais sobre as ações desenvolvidas pelos nossos convidados de hoje e de que forma o impacto que eles estão trazendo, tanto na área social como também na área ambiental. Começando aí novamente pela Fernanda. Educação ambiental é um tema essencial no trabalho que é desenvolvido hoje pelo Impev, né, Fernanda? Você pode elencar para a gente um pouquinho mais das ações que estão aí desenvolvidas, que estão inclusas no rol de atuação do Instituto? Claro, Rafa. Bom, para começar, a gente tem a Lei 14.785, que é a lei que determina, né, a logística reversa de embalagem de defensivos. A própria lei traz essa importância da educação e conscientização dos agricultores, né, no nosso caso específico, para a lavagem e devolução adequada dessas embalagens. O Impev hoje vai além disso. Então, para além de educar e conscientizar os agricultores, nós também levamos a educação ambiental para a sociedade como um todo. E aí a gente faz isso usando várias estratégias, né? Nós temos cartilhas educativas, temos hoje um portal digital, uma plataforma de cursos, né, gratuitos que as pessoas podem acessar. Tem um curso do Sistema Campo Limpo para entender em profundidade como funciona. Então, para estudantes, para pessoas técnicas, para técnicos de campo, ou qualquer pessoa que esteja interessada em economia circular e logística reversa, é um conteúdo bastante bacana. Além disso, nós temos o Museu do Sistema Campo Limpo, que fica localizado lá em Guariba, região ali de Ribeirão Preto, São Paulo. Nesse museu a gente recebe visitas agendadas, grupos, né, que vêm conhecer um pouquinho mais sobre o sistema, né? É possível conhecer uma das nossas operações, uma das nossas unidades de recebimento também. Então essa é uma ferramenta de educação que a gente tem. E quando a gente fala das comunidades, né, o Impev tem uma ação bastante bacana com as comunidades do entorno das unidades de recebimento.
Então, vou citar aqui 2 exemplos, né? A gente tem todos os anos uma mobilização nacional, que chama Dia Nacional do Campo Limpo, né? Ali, 18 de agosto, ela acontece. E nessa mobilização acontecem vários eventos simultâneos em todo o país, né? Então, em escolas, universidades, nas próprias unidades de recebimento, né? As equipes locais organizam eventos de portas abertas, para colocar a comunidade a par, né, de todo o trabalho que é realizado. E aí, quando a gente fala da educação básica, a gente tem esse programa que a Rafa citou no começo, que é o Programa de Educação Ambiental Campo Limpo, o PEA Campo Limpo. A gente produz materiais educativos que são disponibilizados às escolas como material complementar de educação ambiental, voltado para resíduos sólidos. Então, é um programa voltado para os 4º e 5º anos, então são crianças. Então, a gente consegue, assim, fechar o ciclo da educação, falando tanto com crianças quanto como público adulto, mais técnico, menos técnico. Então, assim que a gente vem desenhando essas ações educativas. E é importante, né, Fernanda? Você já citou 2 formas essenciais da gente falar de conscientizar as pessoas, né? Que é envolver o entorno, é envolver a comunidade e as crianças, né? Que elas são aí o caminho, né, de conscientização para os pais, para os responsáveis, muito importante, né? Uhum. Pegando esse gancho da comunidade, dessa atuação muito forte com a comunidade, professor, o senhor, junto com a PUC São Paulo, com esse time da Enactus também, foi o vencedor do prêmio Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 5, que fala justamente de educação de qualidade, no evento nacional Enactus Brasil em 2021. Mas o senhor tem aí desde 2021, antes e depois, o senhor continua atuando muito nessa pauta, né, da sustentabilidade, da educação ambiental. Esse projeto específico foi o Catavento, que ele atuou para garantir, né, formas de solucionar a evasão escolar ali na comunidade de Moinhos, no centro de São Paulo, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto específico, mas também as outras ações que o senhor desenvolve ali no âmbito da universidade. A gente que é da universidade, a gente trabalha muito com aquele tripé que é do ensino, pesquisa e extensão. E as pessoas muitas vezes acham que um desses termos é mais importante que o outro. O que é que vale mais? É o ensino, é a pesquisa, é a extensão. Eu já começo dizendo que os 3 são fundamentais. Na verdade, é o tripé. Se tirar um desses, a universidade não é universidade. Quando a gente fala em ensino, a gente está falando da graduação, da pós-graduação, que é basicamente aquilo que todo mundo conhece. A pesquisa são aqueles trabalhos de geração de conhecimento, criar conhecimento. E aí a gente tem, né, mesmo na graduação e na pós-graduação, tem os trabalhos de TCC, iniciação científica. E a extensão são aqueles projetos que nós fazemos em benefício da comunidade. É uma tentativa, é um esforço da universidade de sair dos seus muros e levar para a comunidade o seu conhecimento. E a parceria com a Enactus trouxe a possibilidade de fortalecer muito a extensão. O Enactus é um programa conduzido por uma organização internacional, presente em mais de 30 países, e aqui no Brasil está em mais de 100 universidades. Uma delas é a PUC São Paulo. E nesse programa a gente elabora projetos de extensão voltados ao empreendedorismo social. No caso do Catavento, a gente privilegiou o ODS 5, né, da educação. E a nossa ideia era justamente diminuir a evasão escolar na comunidade do Moinho. Esse projeto ele é conduzido pelos próprios alunos, são os alunos que conduzem o projeto. Eu atuo como professor conselheiro, orientando, e a gente foi na comunidade do Moinho, e isso trouxe assim, muito aprendizado, mais para nós, né, do que para a própria comunidade. A gente queria, de alguma maneira, ajudar aquelas pessoas a diminuírem a evasão, porque é muito difícil. E eu acho que o maior aprendizado é a gente estar junto de quem precisa, e para realmente entender qual é a dificuldade, qual é o problema. E aí a gente atuou durante mais de um ano lá naquela comunidade, mas o projeto tem começo, meio e fim. Programa não, o programa começa e a gente não sabe quando termina. Um programa tem vários projetos. E aí a gente ficou lá em 1 ano e meio, conseguimos fazer um trabalho que foi reconhecido, inclusive
pela BIC, né, que nos deu um financiamento, que foi todo investido naquela comunidade, e a gente conseguiu, de fato, reduzir um pouco as dificuldades, ou pelo menos estimular aquelas crianças a frequentarem a escola com mais determinação. É uma coisa muito satisfatória para os alunos, para os nossos alunos que participam de um projeto desse, e é legal porque deixa, né, um legado naquela comunidade. Então, para nós, como eu disse no início, é um grande aprendizado. A gente aprende muito com esses projetos de extensão e talvez assim a maior contribuição que a universidade leva para a sociedade. Com certeza, né? Pegando bastante o gancho realmente da educação e como ela pode, né, influenciar várias áreas, né? O foco da nossa conversa hoje é sustentabilidade, mas vai para muito além disso, né, professor? Queria colocar também o Eric na conversa. Eric, a gente falando de educação, existe esse processo formal que a gente aprende ali nas escolas, nas universidades, como o professor apontou, nos cursos, né? Mas existe um outro processo que ele é mais empírico e ele acontece pela troca de experiências, trocas de aprendizagem, processo esse que a gente está querendo colocar em prática aqui, agora, durante a nossa gravação, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais, você já citou ali no começo da nossa conversa, sobre a atuação da ONG Recicleiros, essa atuação circular da ONG, né? Para inspirar, quem sabe aí, quem está nos ouvindo, nos assistindo. Muito bom, Rafaela. Primeiro fazer uma ressalva aqui, professor, eu também sou um PUC-ano, então fico muito satisfeito aqui de estar na mesa com você. Filho da PUC São Paulo. Todo filho da PUC tem uma boa mãe, viu? Exato, então foi um prazer muito grande estudar lá, então fico contente demais de Por saber. isso que eu já senti uma empatia logo com certeza, com certeza. A raiz, ela tá ali plantada, muito legal. Bom, o Instituto Recicleiros é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, né, o que a gente chama aí de ONG. São quase 20 anos, acho que precisamente 18 agora, e foi uma organização nascida na sala de aula da PUC. Ela nasceu de uma inspiração de um case que na época eu tive ali, eu estudava na mesma sala da minha então namorada, que é cofundadora do Instituto Recicleiros, e acho que a PUC tem isso, né, professor? É um ambiente que propõe muito esse debate social, essa visão diferenciada. Eu tenho muito orgulho de ter estudado ali. Então, o Instituto Recicleiros nasce como TCC da Ana Luísa, a minha atual esposa, mãe dos meus filhos, que estava um ano na minha frente, porque eu tinha saído para fazer um intercâmbio e tal. Virou um TCC nota 6. Aí ele foi reeditado no meu ano ali, virou um TCC nota 8, então a gente veio melhorando a coisa. E aí, dentro da sala de aula, eu já estava empreendendo o Instituto Recicleiros, baseado muito no conceito de empreendedorismo social, Mohamed Yunus, ali, Nobel da Paz em 2006, a gente super inspirado por aquelas ideias. E aí, então, a gente começou ali a semente do que viria a ser Instituto Recicleiros, que nasce com a mesma bandeira e propósito que a gente tem hoje em dia, que era mitigar o impacto ambiental do lixo no planeta, de uma maneira bem desafiadora, assim, e promover a redução da pobreza. Então a gente pega essas duas bandeiras e fala, cara, se a gente quer diminuir o impacto do lixo e reduzir pobreza, acho que reciclagem é um caminho. E aí começam, né, aquela coisa, startup, começando na sala de aula, tentando, ralando o joelho pra caramba, dando aquelas cabeçadas naturais que vão formando a resiliência do empreendedor, que é tão importante, mas vão também trazendo as direções, né, dando pra gente essa capacidade de determinar o que a gente vai fazer. E aí, para encurtar a história, diante de muitas experiências ao longo desse percurso, a gente primeiro descobre que a interdependência dos fatores, como o professor falou, né, o tripé da universidade, a gente também tem um tripé, ou um quadripé aqui do que a gente está fazendo, né? Quando você fala, cara, eu vou reduzir o impacto que o lixo das cidades gera no meio ambiente, e você começa, de repente, falando, pô, educação ambiental tão importante, mas eu falo de educação ambiental e eu não tenho coleta de resíduos, coleta seletiva nessa cidade. Então, peraí, temos a coleta seletiva, mas de que adianta fazer coleta seletiva se eu não tenho para onde mandar o material, não tenho como processar? Estou numa cidade onde as pessoas às vezes estão revirando lixão, às vezes estão num galpão cedido pela prefeitura em condições precárias, onde é impossível você fazer um bom trabalho. Tá, então a gente precisa olhar para isso também. Tá, mas nada disso vai acontecer numa cidade que não tem um arcabouço regulatório para que exista uma coleta. Tá, então a gente precisa olhar para municípios. E daí também um galpão cheio de material que não tem para quem vender, porque o mercado não compra, não amarra a última ponta. Aí a gente fala, cara, parece que a gente vai ter que atuar de uma maneira muito transversal se a gente quiser chegar onde a gente
O Brasil tem que chegar a um país que recicla tão pouco, em condições tão precárias. Por isso eu falo, né, o projeto Campo Limpo, essa iniciativa do INPEV foi muito inspirador para a gente, né, porque a gente conversou com o Rando, Sim. e ele deu várias dicas para a gente ali e tal. E acho que vocês conseguiram criar um sistema amarrado. Então, assim, óbvio, educação ambiental é muito importante, ela é muito importante, mas é um negócio de muito longo prazo, né? E a gente vive uma emergência muito forte que está à nossa porta, é só sair lá fora e olhar para o céu ou olhar para o termômetro, a gente sabe o que está acontecendo. Então, o Instituto Recicleiros primeiro fala assim, cara, tem tantos buracos nesse sistema que a gente só vai conseguir propor uma resolução se a gente estiver muito perto, ou melhor, se a gente estiver dentro. Também o professor deu esse gancho ali, né? Estar perto do problema, perto da comunidade para entender o que precisa ser feito. E a gente decide, então, atuar, sim, desde a construção das políticas públicas, passando pela implantação de capacidade para reciclar, passando por mudança de comportamento para a reciclagem, que é onde a gente flerta com o tema educação ambiental, entendendo também a nossa limitação, né? A gente não acha que a gente é educador, que a gente está fazendo educação ambiental, a gente está tentando fazer mudança de comportamento para a reciclagem. Mas estão fazendo, né, Eric? Eu acho que você todo está fazendo dia... é uma educação ambiental. Exato, mas eu acredito, Rafa, assim, que educação ambiental tem que estar na grade curricular, tem que estar na escola, tem que estar na cultura, dentro de casa e tal, e vai gerando benefícios ao longo do tempo. A gente não tem esse tempo. A gente vive uma situação emergencial. E é por isso que eu acho que no exemplo que vocês têm no INPEV, quando você consegue determinar uma obrigatoriedade e amarrar operacionalmente como essa obrigatoriedade se executa, então você só compra um novo produto se você tiver a tua nota fiscal carimbada de que você, uau, é o que eu sonho dentro do nosso âmbito de trabalho, que são embalagens em geral, e que o cara comprou um biscoito aqui ou um refrigerante, ele toma, e eu não consigo vender só o próximo refrigerante se ele me provar. Hoje não. Mas eu acho que a gente tem que olhar muito para isso, porque estando dentro do sistema, atuando de uma maneira transversal, como eu comentei, né, fazendo da política pública a venda dos materiais, a negociação com o setor empresarial que hoje não paga o valor mínimo para garantir que esse sistema aconteça, que o que a gente tem na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade compartilhada, hoje quando você compartilha, e no nosso programa chamado Recicleiros Cidades, a gente determinou uma proposta de como compartilhar essa responsabilidade, então até onde o município vem, aonde o setor empresarial atua, então como se dá de fato o compartilhamento que está na política como um conceito, mas não está determinado onde se passa a faca, né, do compartilhamento de cada responsabilidade. Então, a gente hoje faz isso, a gente está em 14 cidades que foram selecionadas por meio de um processo de qualificação e seleção. No começo a gente pedia para trabalhar nas cidades e a gente não conseguia trabalhar. Aí a gente descobriu que a gente ia morrer sem conseguir fazer um projeto. Aí a gente inverte o jogo e começa a lançar editais. A gente tinha o dinheiro para implantar os projetos, o know-how, e a gente então fazia uma competição. Começou em 2018, cidades aplicando por uma vaga dentro do programa. A gente selecionou cidades que deram certo, outras que não prosperaram. A gente aprendeu um bocado e a gente começou a subir a régua. Hoje não é fácil conseguir uma vaga dentro do programa Recicleiros Cidades. Mas também a gente não tem capacidade para atuar em 5.570 municípios. A gente precisa criar os bons cases e aprender bem com coisas que funcionam. Então, essas cidades hoje, elas se qualificam, elas regulamentam o sistema de coleta seletiva, elas definem orçamento na lei anual de orçamento, mexem no plano plurianual, ou seja, criam um arcabouço para que a gente então possa chegar lá e implementar um projeto que tem ações de sensibilização da população, suporte técnico à prefeitura, implantação de infraestrutura modelo padronizada para processamento dos materiais, formação, capacitação intensiva e de longo prazo das cooperativas de catadores e essa amarração com o mercado. Então, a gente fala que a gente entrou na piscina para saber se a água estava mesmo quente ou não. Tem horas que ela sobe num nível aqui que a gente acha que não vai dar, mas a gente vem tirando muita experiência, fazendo pesquisas, como também o professor citou, usando, já que eu estou em 14 cidades, onde eu domino as rotas de coleta, tenho GPS em todos os caminhões, domino o processo produtivo para saber o resultado que aquela ação trouxe efetivamente. A gente está hoje com uma área de pesquisa, com pessoas
parceria com a USP também, lá com o NEPER da USP de São Carlos, para trazer mais academicismo para essa parte, e estamos tentando, então, aprender para compartilhar as experiências. Essa é a nossa missão, é entender o que funciona, porque a gente está lá no meio, e compartilhar isso de maneira sistêmica para o resto do Brasil. Acho que a nossa maior conquista atualmente nesse campo regulatório foi o decreto 11.413, que define os sistemas de massa futura para compensação de logística reversa de embalagens. Então é isso, a gente está atuando do advocacy à venda do material, da formação de cooperativas a sistemas produtivos mais eficientes. Esse tem sido um pouco do trabalho que a gente está fazendo. Não, e é interessante a gente olhar como um projeto ele nasce de uma forma e ele se expande até tornar uma coisa muito maior e que traz um impacto ambiental e social muito grande. A gente tem aqui o IMPEV fazendo isso, sim. a ONG Recicleiros. Começar a falar um pouco de desafios, né? A gente falou sobre as portas abertas, os objetivos positivos, né, que acontecem. Em relação a desafios, focando no Eric e no professor Barros, como que vocês enxergam as ações para engajar esse público, né, com os quais vocês trabalham, né? Dentro da ONG, dentro da academia, focando aí pessoas de diferentes contextos sociais, como engajar essas pessoas e levar a mensagem da sustentabilidade, da educação para a sustentabilidade? Primeiro, eu quero dar uma nota 10 para o seu TCC. Finalmente, uma hora tinha que chegar esse 10. 6, 8, chegou 10. Pode falar para sua esposa, né? Olha, ela vai assistir, ela vai ouvir do senhor. Vai ver. Mas realmente, falar, engajar, esse é o grande desafio, né? Engajar. Com certeza. Porque as pessoas, elas não têm essa consciência. E o que você falou é muito relevante. A gente tem que procurar aquelas pessoas que querem fazer. Então, quando a gente fala assim, vem cá, obrigado, olha, tem um negócio legal, a visão é uma. Mas quando você diz, olha, nós estamos selecionando, só entra quem passar aqui nessa régua, nesse crivo. É assim que funciona com os programas da Enactus, né? Não é qualquer um, a gente faz um processo seletivo. Então, quando a pessoa entra, é uma pessoa que já está, desde o início, engajada. É muito diferente daquelas pessoas que não estão nem aí, porque isso realmente dá trabalho. Você sabe disso. É muito mais fácil você pegar e jogar no chão, né? Acabou. Meu problema acabou. Acabou o seu, mas para todo mundo começou ali. E aí é uma questão de conscientização. Eu tenho a impressão, assim, na verdade eu tenho uma forte convicção de que tudo é educação. Tudo é educação. Hoje as crianças já começam... Né? E o programa do IMPEV é um grande exemplo, está de parabéns, porque já começa de cedo. Então, hoje é muito comum, eu vejo isso, as crianças chamarem a atenção dos pais. Falar, olha, não joga no chão, isso aqui tem que reciclar. Usa menos o chuveiro, as próprias crianças, né? Então, assim, claro, né? Vocês podem dizer, o cara é professor, está puxando a sardinha para o lado dele. Mas eu acho que a única solução passa mesmo pela educação. Não tem outra forma, né? E quando a gente fala em educação, em nível de graduação, nós estamos falando de pessoas que vão para o mercado. E podem fazer toda a diferença. Está aqui um exemplo, né, que saiu lá da PUC, ele e a esposa dele, né? Talvez lá não tenha sido muito compreendido, que fez nota 6, mas passou. O trabalho também não estava tão bom no começo, né? A gente vai aprimorando, não é verdade? Mas eu vou falar que ganhar um 10 do professor Barros, eu me senti lisonjeado. Mas é verdade, né? São esses profissionais que, se tiverem uma educação voltada à sustentabilidade, eles vão fazer a diferença. Eles vão mudar o mundo, né? Não adianta você ficar esperando que são outras pessoas que aparecem de repente. Não é assim que funciona. São as pessoas que estão lá estudando. E se a gente dá essa formação, eles vão contribuir com a sociedade. Eu vejo isso muito com o programa do Enactus, que são alunos realmente brilhantes, e tem ideias assim sensacionais, e quando a gente dá a oportunidade, eles vão lá e fazem a diferença. Eu até peço a permissão aqui, até na área do Eric, né? A gente tem o projeto Reciclarte. Esse projeto, ele se constitui basicamente do seguinte:
Todo projeto do Enact, ele tem uma visão empreendedora. O que é que isso significa? É emancipar as pessoas. As pessoas têm que se tornar autossuficientes. As pessoas têm que ser independentes. Então, esse projeto Reciclarte, ele constitui basicamente o seguinte. Pessoas em situação de rua estavam... a gente sabe que é um problema gravíssimo em São Paulo. Frequentemente, quando eu viajo, eu vejo que isso está disseminado no país, né? Situação de rua. E a solução é sempre o sopão, né? Ajuda, porque essas pessoas não têm essa condição. Mas o projeto Reciclarte, ele visa tornar essas pessoas empreendedoras. Então, nós fomos numa associação que acolhia essas pessoas de rua e essas pessoas aprendiam a fazer artesanato com produtos reciclados. O que o time Enactus fez? Vamos transformar essas pessoas em empreendedores. Eles venderem o que fazem. E aí foi uma coisa fantástica, né? Fomos lá, regularizamos 15 moradores de rua, hoje são artesãos, reconhecidos pela Prefeitura de São Paulo. Podem, inclusive, ir vender nos eventos da Prefeitura. E aí nós fizemos uma feirinha lá na PUC, que você conhece muito bem, lá embaixo, de frente da biblioteca, e pusemos esses artesãos para vender lá. Foi a primeira venda que eles fizeram. Gente, foi uma coisa emocionante. Essas pessoas, elas vendiam e se emocionavam porque viam o dinheiro entrar, o trabalho que elas não imaginavam o valor que tinha. Quer dizer, as pessoas, elas não conseguem enxergar que elas são muito boas. E aí eu falei para os alunos, gente, você consegue fazer o que eles fazem? Olha essa petisqueira que o cara fez com uma garrafa. Não consigo, professor. Então a gente tem que pagar para eles, porque isso é valor. Eles fizeram uma caixinha de joias, eu não resisti. Eu não comprei porque eu era professor e estava patrocinando o negócio. Não foi por isso. É porque o trabalho era muito bom. Coisa muito boa. Eu comprei uma caixinha de joias. Quando eu levei para minha casa, que minha esposa viu, falou, nossa, que lindo, quanto foi isso? Quando eu falei o preço, ela não acreditou. Aí eu contei a história. Ela, nossa, muito bom. Qualidade fantástica, um design maravilhoso, uma coisa caprichada. E assim, ela falou, se fosse na loja tal, que eu não vou falar o nome, isso aqui ia custar no mínimo uns R$1.500, pela qualidade, pela beleza. Eu falei, pois é. Quando eu falei o preço, ela falou, não acredito. Por que você não comprou uns 10? Eu falei, porque só tinha esse para comprar. Né? Eles estão começando agora. Então, eu acho que isso é educação. É isso que se chama educação. Porque quando é que a gente diz assim, nossa, a pessoa está educada, né? A pessoa aprendeu. É quando ela muda o comportamento dela. É quando ela se torna diferente. Quando ela sai da universidade para fazer a mesma coisa que fazia antes, não aprendeu nada. Quando ela sai, né, e faz algo diferente, muda o seu comportamento, a gente pode dizer, esse aprendeu. Esse realmente mudou o comportamento, portanto, teve aprendizado. Foi o que aconteceu com essas pessoas. Né? Então, eu entendo que tudo passa pela educação. Qualquer problema, se a gente educa as pessoas e elas se emancipam, né? Se elas se tornam protagonistas da própria história, isso muda tudo. Porque muda não só a realidade dela, mas todas as pessoas que estão ao redor. Aquelas pessoas, gente, passaram a ser produtivas, né? Ter certeza que a família delas agora vai querer recebê-las, né? De volta. Sim. Opa! Porque a pessoa ali é independente, não é mais um dependente. Né? Em todos os sentidos, né? Então, isso é muito importante. Eu realmente entendo que o engajamento passa pela educação. Não é de uma hora para outra. Vamos engajar, vamos fazer uma motivação aqui, uma palestra, aí todo mundo, vamos reciclar, Esqueceu. Sim. Não houve aprendizado. Não houve aprendizado, porque o comportamento não mudou. E até se me permite, porque dentro do programa de educação ambiental que a gente tem com as crianças, os objetivos pedagógicos que a gente tem são exatamente esses que você pontuou. Então, assim, é gerar mudanças atitudinais nas crianças desde pequenininhos e torná-los protagonistas da transformação. Então, realmente, a gente não quer que a criança
não jogue o papelzinho no chão porque tem alguém olhando, ou porque ela entende que é errado, mas porque ela se sente mal em fazer isso, né? Porque ela reconhece a importância de não jogar aquele papelzinho de bala no chão. Então, quando você tem esse contato desde muito cedo, muito provavelmente você vai se tornar um adulto que se importa muito mais com essas ações, né? E que é um adulto engajado, né? Vai ser um estudante que faz no Instituto Recicleiros, que participa do Enactus Brasil, né? Ou um professor, enfim. Acho que a educação, ela pode ser impulsionada, né, em pequenas doses, mas ela passa por tudo, né? Ela passa por todo o processo. E, Fernanda, até pegando esse gancho também, você enfrenta muito, o INPEV enfrentou muito esse desafio de promover esse processo de educação para os agricultores, né? Porque Sim. imagino ali que o desafio, no último episódio a gente conversou com o presidente do Instituto, né? Uhum. Como foi chegar em 2001 para esses agricultores e propor uma outra forma de lidar com aquela embalagem, com aquele defensivo e o impacto que criou desde então, né? Uhum, Como sim. que vocês lidam com isso? Depois queria ouvir também um pouco a fala do Eric. Então, a gente hoje nós já disponibilizamos materiais educativos para os agricultores, mas é ainda um desafio. Então, a gente tem um país enorme, né, gente? O Brasil é um país continental, com uma diversidade enorme, contextos sociais, econômicos completamente diferentes. Então, o INPEV hoje precisa acolher, né, e atender todos os agricultores, sejam eles pequenos, médios, grandes. Então, a gente precisa de estratégias diferentes mesmo para acessar cada um desses públicos. Por isso, hoje a gente desenvolve, né? É como o professor falou, a gente tem que entender as necessidades de cada público, entender a mensagem que a gente precisa endereçar para eles e quais as melhores formas de fazer isso. Então, por exemplo, quando a gente lida com públicos que, enfim, são grandes agricultores, médios agricultores, a gente tem materiais digitais que são muito acessados, né, que as pessoas já têm uma fluência digital. Agora, quando você está falando com um pequeno agricultor, às vezes o rádio é uma alternativa bacana de formato para você chegar até ele, né? Cartilhas, formações presenciais. Então, a gente faz todo esse levantamento para entender em cada território qual é a melhor forma de atuar e se a nossa mensagem está chegando até essa pessoa, porque ela precisa ser atendida pelo sistema. Então, é um desafio. A gente está desenhando também muitas parcerias, né, contando com muitas outras organizações. É um pouco do que o Eric trouxe também, de atitude integradora. Hoje esse é um dos valores do INPEV e isso ajuda muito a gente, porque é colaboração. Eu costumo falar, né, a gente fala no INPEV que hoje o que mais funciona é a colaboração, é a parceria. Né? A gente tem uma parceria muito valiosa com o Enactus Brasil, justamente por enxergar isso, né? Então, a gente está buscando parceria com outras organizações para ver de que maneira a gente consegue chegar até o agricultor que está no norte, no nordeste, no sudeste, centro-oeste, em todas as regiões do Brasil da melhor forma possível. Muito bom, muito legal. Essa visão territorial, ela é muito importante. As diferentes culturas, né, os diferentes Brasis que a gente tem dentro do nosso país, a gente tem que considerar de uma forma muito importante e relevante. Queria pegar o gancho aqui, né, quando a gente fala de educação, ela é a base. Eu acho que a educação, ela traz um poder muito grande, que é a liberdade. As pessoas têm liberdade à medida que eles têm poder, e o poder vem de educação, de independência, como o professor falou. Eu disse que a missão do Instituto Recicleiros, ela está, por um lado, na mitigação do impacto do lixo. Então, para isso, a gente entendeu que criar sistemas municipais de coleta seletiva, ou seja, coisas estruturadas a partir da política pública municipal. E do outro lado eu falei de redução de pobreza. E como é que a gente olha para essa história de redução de pobreza, né? A gente se tornou uma fábrica de empreendimentos sociais. Então, para todas as nossas atuações, para todas as cidades, a gente atua na construção de uma nova organização, de um empreendimento de base comunitária, que são as cooperativas de catadores. A gente costuma ir para lugares onde não tem reciclagem, não tem cooperativa. Então, a gente está no foco realmente de gerar adicionalidade. E aí, a gente criou, então, para isso, como falei, né? Sentimos a dor ali do campo, porque a gente está no campo, a gente cria a solução que serve para a gente, mas que pode servir para tantas outras pessoas no Brasil replicarem essas soluções. Uma delas é a Academia Recicleiros do Catador. Então, é um projeto onde a gente foi trazendo todas as experiências que a gente tinha de tantos anos atuando com essa história de formar, capacitar esses empreendedores sociais
Nosso objetivo é a emancipação desses grupos para que eles possam sair de uma condição de pessoas extremamente vulneráveis, que eventualmente vão ter um emprego, mas que também no mês que vem pode ser que não tenham mais, para se tornarem pessoas empreendedoras, autônomas e pela primeira vez o cara ser dono de alguma coisa que é dele. Isso tem um poder de trazer uma transformação social, sim, hoje para aquela pessoa, mas muito mais para as gerações futuras da família daquela pessoa. Então, muito provavelmente, os filhos de um empreendedor, que seja de uma cooperativa de catadores, que está se fortalecendo, está crescendo, eles têm uma perspectiva muito mais ampla, muito maior. E o que é a Academia Recicleiros do Catador? Bom, é o nosso núcleo de desenvolvimento de catadores, que está ali nesses projetos que Recicleiros hoje atua, trabalhando num eixo administrativo, eu consegui criar essa capacitação administrativa, num eixo produtivo, afinal de contas é uma fábrica aquilo, é uma operação que tem que ter segurança, tem que ter ergonomia, tem que ter produtividade, eficiência, uma série de coisas. Aí a gente tem um eixo de governança, porque eles têm que saber governar aquele negócio, relacionamento interpessoal, porque a gente não pode esquecer que são 20, 30, 40 pessoas donas do mesmo negócio, pessoas que às vezes também foram formadas em bases que não tem tanto o diálogo como uma ferramenta, o entendimento da necessidade do outro para limitar as minhas vontades. Então, essa coisa é extremamente complexa, ela é extremamente desafiadora, mas a gente vem criando bons experimentos. E esses experimentos, então, chegou um momento que a gente começou a crescer. No começo era muito eu, o Rafa, que é o outro fundador, um dos 3 fundadores do Instituto, com algumas pessoas mais experientes. A gente ia para dentro das cooperativas, a gente desenvolvia essas falas, essas capacitações, mas a gente começa a crescer e a gente começa a precisar de equipe. E aí, como é que a gente padroniza isso e garante qualidade para o que a gente está levando, sendo que a gente está nas 5 regiões do Brasil hoje. A gente está em 11 estados com 14 operações. Então a gente começa a sistematizar essa forma de conduzir a formação de catadores, a capacitação de catadores. Isso vai dando origem à Academia Recicleiros do Catador, que está se consolidando numa plataforma online, gratuita para interessados do Brasil inteiro, onde você encontra ali planos de aula para esses eixos todos que eu falei, desenvolvimento de lideranças, etc. e tal, treinamentos e capacitações. Então a gente está instruindo técnicos, facilitadores, para que eles possam usar esse ferramental, é uma prateleira de conteúdo, é uma jornada de aprendizagem estruturada, para que qualquer técnico de qualquer organização, de qualquer prefeitura que vá dar suporte a uma cooperativa no seu território, fala, cara, por onde eu começo? A gente tem uma trilha. Você pode ir lá e falar, tá, vou começar falando sobre cooperativismo. O que eu tenho que falar sobre cooperativismo? Você tem uma série de conteúdos, planos de aula para você conseguir trabalhar isso no campo. Então, a gente acredita muito na educação, a gente acredita muito no fortalecimento das pessoas como empreendedores para que eles mudem de vida. E aí, voltando um pouco na sua questão, Rafa, ali de diferentes realidades, culturas, é isso que a Fernanda comentou, assim, o que uma pessoa em Serra Talhada, no interior do Pernambuco, pensa e faz e tem de dinâmica de vida é muito diferente de quem está em São Paulo, aqui no eixo Zona Sul, Zona Oeste. São realidades muito diferentes, são motivações muito diferentes, são mídias específicas. O rádio funciona com muita força no interior do Brasil, então você tem que considerar mensagem, mídia, uma série de coisas. E eu acho que isso é um trabalho que compõe também com serviço e infraestrutura. Então, serviço de descarte na porta de casa. Você tem coleta em horário comercial 1 vez por semana na sua casa. Ótimo para quem está em casa em horário comercial. Para quem não está em casa em horário comercial, além da informação, da sensibilização, porque eu não vou fazer educação ambiental com um adulto que está trabalhando, tentando pagar seus boletos, mas esse cara precisa descartar o resíduo dele separadamente. É obrigação dele, diante da nossa legislação, fazer. Então, eu preciso dar para ele informação, eu preciso dar para ele alguma conveniência. Então, você tem o serviço porta a porta, mas se ele não te atende, a 200 metros da sua casa tem um PEV, um ponto de entrega voluntária, maravilha. E eu preciso responsabilizar as pessoas. Então, quando eu falo de emergência climática, quando eu falo que educação ambiental é super importante, eu acho que há 100 anos a gente deveria estar fazendo isso, mas acho que para a situação que estamos hoje, a gente precisa trabalhar com um estímulo que é a responsabilização pela atitude de todos os atores da cadeia. Então,
Prefeituras são obrigadas a fazer a coleta seletiva. Você não pode coletar lixo e destinar recicláveis para o aterro. Isso está na legislação. Então, a gente seleciona cidades, a gente orienta cidades para terem um sistema de coleta separado, a gente ajuda a fazer a roteirização dos bairros, a definição de veículos, os termos de referência para contratação, para poder fazer uma licitação ou qualquer outra modalidade. Tá bom, mas não basta andar com um caminhão vazio pela cidade porque você tem a foto de um projeto lindo que você ganhou aqui e que vai ser ótimo para a sua campanha. Você precisa responsabilizar as prefeituras por executarem aquilo com eficiência. Você precisa responsabilizar o munícipe por separar os seus recicláveis. Ah, mas eu não estou nem aí, eu não tenho tempo, eu não tenho... Cara, você tem uma obrigação. Com certeza. E você precisa cumprir. E a gente precisa responsabilizar o setor empresarial por garantir a circularidade sustentável, economicamente viável dos resíduos, porque não adianta achar que as pessoas vão gastar dinheiro coletando, gastar dinheiro processando e que vai chegar lá na ponta e hoje, o plástico hoje vale nada porque a commodity oscilou ou porque o plástico virgem está tão competitivo que ninguém quer saber de comprar o reciclado. Mas eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo a sua obrigação de reciclar. Então, certeza. Se o plástico virgem está muito competitivo, ótimo. Para aquele percentual que você pode usar de plástico virgem, vá à forra. Agora, para o plástico reciclado, pós-consumo, que você precisa garantir a circularidade, você precisa remunerar a cadeia de uma maneira ética. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. E eu boto essa história de responsabilização ao longo da cadeia, inclusive na questão de educação ambiental. Não tem como negar, gente, que vocês meninas são muito jovens, eu e o professor, talvez a gente tenha vivido a época onde ninguém usava cinto de segurança. Sim. E as pessoas hoje, 100% da população, eu diria, vai arriscando aqui, usa cinto de segurança. E não acho que é porque as pessoas tiveram um grau de educação no trânsito ou educação para a vida, que de repente as pessoas começaram a pôr cinto. As pessoas colocaram porque era muito indigesto pagar uma multa que o guardinha da esquina tinha me dado porque eu estava sem cinto. E quando a gente visita, porque você fala assim, quais são os grandes desafios? Desafios, todos eles são, ao longo do trabalho que a gente faz, todos eles nos arrancam os cabelos da cabeça, como eu não deixo mentir aqui. Mas tem uma questão, que assim, gargalos que podem levar o negócio à falência. Um gargalo é o abastecimento de resíduo. Não chega material reciclável como deveria chegar nas unidades de triagem. Por quê? Porque as prefeituras executam não tão bem ou mal o processo de coleta. Ah, não, mas o meu caminhão passa em todas as ruas. Tá bom, mas se o munícipe não separou, você não tem o que coletar. E enquanto o munícipe não for obrigado a fazer, enquanto a prefeitura não for obrigada a ter índices satisfatórios de coleta, eu acho que a gente vai ficar andando de lado como a gente está há décadas. Os slides que eu uso hoje para abrir minhas apresentações sobre volume de resíduo gerado no Brasil, volume de resíduo coletado e reciclado, são os mesmos de 20 anos quando a gente começou a Recicleiros. Então, assim, a gente teve a oportunidade de visitar alguns países e algumas cidades que dão muito certo, outras que também são da Europa e não dão tão certo. E, basicamente, em nenhuma das situações eu ouvi dizer que eram apenas campanhas formativas de educação e tal. Elas têm que existir, elas são um pano de fundo, são necessárias e fundamentais. Mas os países com índice são os países onde você põe para fora o resíduo misturado, você toma uma multa, o resíduo não é coletado, você passa vexame com seus vizinhos ali na comunidade. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse instrumento que, já que estamos vivendo uma emergência climática, a gente precisa de ações que nos deem resultado de maneira urgente. E eu acho que olhar para isso, para essa ferramenta que é a responsabilização da cadeia é muito importante. Total. Com certeza. Gente, a gente conversava antes de começar a gravar que a gente não ia ver o tempo passar e a gente não viu mesmo, tá? A gente já tá no final do programa. Já quero agradecer demais a participação de vocês. Antes da gente encerrar, eu queria, Fernanda, que a gente falasse um pouco de futuro, né? Até com base também no que o Eric citou das trilhas, né? Que são desenvolvidas para a educação ambiental. O INPEV participou aí da construção, né? Do Plano Municipal de Educação Ambiental, que está para ser publicado pela Prefeitura de São Paulo. Como essa ação pode contribuir para a gente continuar falando de educação para sustentabilidade, para consumo consciente e futuro, né? Pensar em caminhos para o amanhã melhor. Sim, não, foi uma experiência super bacana. O INPEV fez parte do grupo de trabalho da sociedade civil para a construção do Plano Municipal de Educação Ambiental. Eu acho que, assim como o Eric falou, né, acho que as coisas estão todas encadeadas. Então, acho que a educação e as políticas públicas, elas estão também nesse meio e elas têm o poder de endereçar muitas coisas.
né, participar do plano municipal, da elaboração do plano municipal de educação ambiental, nos deu essa dimensão. Então, assim, o poder que uma política pública tem de levar um tema a muitos espaços. Então, assim, a gente não está falando só dos espaços formais de educação, né? Então, da escola, universidade, mas a gente está saindo disso e levando a educação ambiental, a educação para sustentabilidade ou a mudança de comportamento para os espaços públicos da cidade. Então, os parques, praças, hospitais, transporte público, todos esses locais são potenciais para a gente passar mensagens. Daí para a gente aprender coisas também. Então, participar da elaboração do plano nos deu essa dimensão, foi uma alegria muito grande. A gente pôde contribuir com o nosso expertise também em leitura de território, então entender um mapeamento de iniciativas que já existiam aqui na cidade de São Paulo, temas relevantes que estão sendo trabalhados e temas que ainda não estão sendo trabalhados, e a gente coloca muito a questão da mudança climática, né, nesse rol, né? Então foi muito bacana, eu acho que é muito relevante todo esse movimento, né? Seja dentro do poder público, seja em acordos setoriais com a indústria, com o poder, com empresas de forma geral e com a sociedade civil. Então a educação, ela tem que passar por tudo isso, é claro, não sozinha, né? Eu acho que ela precisa estar também com várias outras medidas para a gente conseguir endereçar esses temas, mas ela é muito necessária e muito fundamental para a gente atingir esses objetivos e superá-los, né? Acho que a gente, até contando um caso muito breve, a gente estava no evento da Enactus Brasil esse ano, e com o stand lá, falando sobre o INPEV, sobre o Sistema Campo Limpo, e um estudante nos parou e falou assim, eu conheço o INPEV desde os 9 anos. Aí a gente se assustou, né? Eu tava com a minha gestora também. Nossa, 9 anos. O estudante devia ter uns 23, mais ou menos. Ele falou, eu participei do concurso de desenho que vocês fazem. Então, Uau. Assim, isso marcou a trajetória dele a ponto dele se recordar que lá em Catanduva, quando ele tinha 9 anos, ele participou desse concurso, sabe? Então, isso pra gente foi uma prova de que há uma colheita. Né? É geracional, é uma colheita que demora, sim, mas ela vai vir. Então, talvez ela não venha com a velocidade, por isso que a gente precisa de outras coisas, mas a gente precisa continuar plantando essa semente, senão a gente não vai conseguir nunca superar os desafios que hoje a gente tem para enfrentar. Com certeza. Bom, estamos chegando ao fim deste episódio. Eu quero agradecer muito a sua participação, professor Barros. Obrigada pela presença, Eric. Com certeza a gente teria muito assunto, né, Fernanda, para continuar conversando com esses dois especialistas, contigo também, sobre essa atuação tão forte do INPEV. Mas é isso, acompanhem, né, os projetos desenvolvidos por esses especialistas que estão conosco hoje. Acompanhem as redes sociais do INPEV. Todo mês a gente tem um encontro marcado no canal do YouTube e também nos principais agregadores. Então, gostou do episódio? Curta, compartilhe essa mensagem e a gente espera vocês no nosso próximo programa. Tchau, tchau!